Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo então, onde a gente vai aprender aqui algumas dicas que eu vou estar passando aí da parte de copies que a gente pode estar fazendo no Maya. Para isso eu vou usar aqui um cubo, que é uma primitiva aqui, que vai servir para mim como exemplo para mostrar para vocês como funcionam os modos especiais de duplicação aqui dentro do Maya. Nós vamos acessar aqui o Edit, Duplicate Special, e vamos ver aqui, ó. Perceba que aqui em cima, nesses dois aqui, ó, Geometric Type, nós temos duas opções aqui, que é a cópia, que eu vou dar aqui um Apply, que ele vai fazer apenas uma cópia normal aqui, ó. Vou jogar só desabilitar aqui o meu grid. É uma cópia normal. Se eu, por exemplo, vir aqui, ó, pedir aqui para modificar essa cópia, eu percebo que eu só vou conseguir modificar essa aqui e a outra vai ficar vai ser como se fosse a original. Agora, se eu vir aqui e dar um instance e aplicar, ó, o que vai acontecer? Se eu modificar tanto essa cópia como essa cópia aqui, as duas vão sofrer alterações iguais, ó. Então é uma forma que a gente pode estar aí fazendo, por exemplo, vou dar um exemplo que ele pode fazer, por exemplo, um catavento, e a gente pode criar então todas as hélices baseadas nesse esquema aqui, que se a gente alterar uma, todas vão sofrer a mesma alteração, tendo assim uma geometria então exatamente idêntica. Agora aqui na parte aqui de grupos, ó, a gente tem aqui o parent, eu vou deixar em copy como é padrão, deixar aqui em parent. Se a gente fizer uma cópia, então ele só vai fazer uma cópia. Vocês podem ver aqui, ó, vou deixar até do lado de fora aqui, ó. Agora, se a gente criar aqui, por exemplo, o load, acontece o seguinte. Vou mostrar como funciona aqui. Eu vou criar aqui 5 cópias. Vou criar aqui 2 na escala em X, que ele vai fazer uma cópia aqui para cima. Percebe que aqui, ó, eu criei então essas 6 cópias aqui ficou. Vou dar um Ctrl G e vou transformar essas cópias aqui, então ficar dentro desse grupo aqui, ó. Se eu vir aqui e selecionar agora a opção de Load, ó, e der um Apply, ele vai criar aqui outras cópias, só que fora do meu grupo. Percebe que aqui, ó, ele criou 5 cópias também, só que fora do meu grupo. Se eu botar uma, vou deletar aqui essas cópias, vou colocar só uma, e vou dar aqui um Apply, ó. Ele vai criar então também uma cópia desse objeto, só que fora do meu grupo aqui. Já essa opção aqui, deixa eu apagar tudo, vou criar novamente um box aqui novamente, esse cubo. E vou fazer o seguinte, se eu clicar aqui nessa opção New Group, quando eu der um Apply, ele vai criar aqui uma cópia, só que dentro de um grupo. E se eu criar aqui, se eu selecionar aqui o meu grupo, que ele dar um Apply, ele vai criar um grupo dentro de outro grupo, onde vai ter o objeto, e assim por diante. É importante, essa função aqui é legal quando você estiver trabalhando com controladores, vocês querem, ou até mesmo geometria, vocês querem botar dentro de um grupo já direto, vocês podem fazer por aqui também. Vou deixar aqui novamente. Agora aqui nós temos os Smart Transform, que é o seguinte, Smart Transform é uma forma inteligente que do Maya está fazendo essa duplicação para a gente, que é o seguinte, vou aplicar aqui e vou selecionar ela e vou jogar aqui, ó. Só que eu vou alterar a escala dela aqui, ó. Diminuir um pouco a escala aqui também, e aqui também. O que vai acontecer se eu for aplicando? Só que ela funciona, percebe que aqui desativou tudo, ó, porque ela vai pegar as últimas alterações que eu fiz, tanto em escala como rotação ou posição do objeto, e ela vai, ó, fazer uma cópia baseada nessas informações aqui, ó. Tanto é que ela vai aumentando aqui, vai mudando os parâmetros aqui, ó, tanto de escala como de posição que eu mudei aqui, ó. É a mesma coisa do que eu fazer isso aqui, ó. Se eu pegar, vou deletar aqui, e eu pegar, selecionar Shift e arrastar, vai ser a mesma coisa que eu estava com essa opção habilitada. Eu vou diminuir aqui a escala também agora. Percebe que no momento aqui, ó, que eu dar um Apply, ou melhor, que eu apertar Shift
e Ctrl D, ó, perceba que ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Esse é o modo então inteligente aí do Maya tá fazendo essa clonagem dos objetos de forma então que ele respeite então as coordenadas que a gente passou aqui diretamente aqui no viewport, como vocês viram, baseado então no modo manual. Agora aqui ó, é o seguinte, eu posso escolher aqui onde eu tenho translação, rotação, escala, tanto posição, eu posso estar colocando posição aqui, se eu botar para 2, que é 2 equivalente ao Y, ele vai estar fazendo aqui ó, um clone a cada, no caso aqui, a cada a cada 2 centímetros aqui, então no caso trabalhando com centímetros, a cada 2 centímetros ele vai estar fazendo esse clone, vocês podem ver aqui. Se eu quiser que ele faça um clone ali de 1 que fique encostado, porque aqui o cubo ele é 1 por 1, ó. Eu quero que ele fique encostado, ó, ele vai clonando, vou até habilitar aqui, ó. Ele vai mostrar aqui pra gente, ó, ele vai fazendo 1 por 1 aqui, ó. A mesma coisa também serve aqui para rotação. Por exemplo, se vocês querem fazer, por exemplo, um objeto que seja aqui um 360 desse cubo, por exemplo, que eu vou fazer aqui, como se fosse até um parafuso em volta de algum mecanismo redondo, a gente poderia fazer o seguinte, ó, tem duas formas, a gente pode selecionar aqui o objeto como vertex, arrastar aqui na posição que a gente quer. Perceba que quando eu clicar em objeto, o pivô permanece lá no eixo 0. Esse pivô a gente também pode estar colocando ele em outros objetos, por exemplo aqui, ó, eu vou colocar, eu quero que o pivô, eu vou colocar aqui como se fosse, bom, aqui a gente vai pegar então e vai fazer o seguinte, nós vamos puxar aqui vou pegar aqui então o pivô, apertar D, e eu vou colocar ele aqui no centro aqui do meu objeto. Ops, deixa ele no centro, apertar D de novo, apertar o F, vamos aproximar aqui. E agora aqui ó, eu posso fazer o seguinte, por exemplo, se eu quero botar aqui, por exemplo, 12 objetos ao redor, eu faço um cálculo, que é o seguinte, eu pego aqui então 360 e divido por 12, que vai me dar os graus que eu tenho que estar utilizando aqui, ó. Por exemplo, aqui então em Y vai ser 30. E aqui em vez de eu botar 12, eu vou botar 11, porque é como se eu tivesse... Ops, deixa eu voltar aqui que eu deixei aqui marcado, vou deixar 0 aqui. É como se eu tivesse então já preciso então de 11 aqui para completar então. Isso é legal porque a gente pode estar trabalhando de várias formas, fazendo aí essas diversos tipos de modificações e criações, como vocês viram aqui, ó, eu pude fazer o seguinte, eu posso botar aqui 3, por exemplo, ó, e olha, forma tipo uma escada aqui em espiral, ó, vai até essa altura ali, ó. Isso é interessante que a gente pode estar trabalhando e fazendo também escadas, tudo isso a gente pode estar fazendo aí. Outra coisa, quero mostrar aqui também, é o seguinte, deixa eu escolher aqui meu cubo. Se eu marcar aqui, por exemplo, escolher aqui, por exemplo, a opção Duplicate Graphic, o que é isso aqui? Ó? Ele vai duplicar e levar em consideração os inputs. Por exemplo, aqui, ó, vamos supor que eu criei aqui algumas subdivisões, certo? Ou até mesmo modificação e tal, que eu quero que esse clone ele mantenha então esse histórico aqui, ó, de modificações que eu fiz. Tanto aqui também eu posso alterar aqui, eu vou colocar aqui tipo, vou botar aqui 3, vou mudar esse aqui também, posso botar aqui 5, aqui eu vou deixar
altura em 3 também, ou melhor, largura em 3. Deixar aqui 2, aqui 4. Aqui eu vou colocar 5 também. Se eu selecionar aqui a opção para duplicar usando o input, perceba aqui ó, que ele vai fazer uma cópia perfeita aqui, ó, sendo que os dois possuem então o mesmo histórico aqui, ó, com as mesmas modificações. Deixa eu excluir isso aqui, vamos voltar aqui. E eu tenho aqui eu posso duplicar também com o Inputs Connect, que é o seguinte: se eu tiver algum deformador trabalhando nele, agindo nele, eu também consigo fazer isso. Vou dar um exemplo aqui, eu vou pegar aqui Rig, deixa eu pegar aqui Deformer, vou pegar qualquer um aqui, deixa eu ver o que eu tenho aqui, pode ser esse Band aqui, ó. Vou estar adicionando ele, vou colocar aqui uma curvatura de 30. Percebe que aqui, ó, eu tenho então esse objeto com esse deformador, e agora eu quero copiar ele e quero que ele possua essas propriedades também do deformador. Por exemplo, se eu clicar aqui e fazer uma cópia, marcando essa opção, perceba o seguinte: eu vou arrastar aqui para frente, e agora aqui, ó, se eu alterar esse band aqui, por exemplo, vou botar aqui para 40, perceba que o outro também sofre as mesmas modificações, ó. Vou botar aqui 50, ele vai sofrer as mesmas modificações. Isso é legal se vocês tiverem aí, por exemplo, um número grande de cópias, vocês querem que eles sejam deformados da mesma maneira, vocês podem estar optando por essa opção aqui, ó, que é bem interessante. A última aqui é o Stencil Left Leaf Nodes, que é o seguinte. Deixa eu excluir isso aqui. Vamos colocar aqui de volta, deixar no centro isso aqui. Isso aqui é o seguinte: se eu tiver aqui, por exemplo, eu vou fazer uma cópia dele aqui, ó. E se eu pegar aqui, ó, eu posso estar fazendo isso dessa forma, que eu posso estar modificando aqui o outro objeto, e também vai sofrer essas mesmas alterações. Vou selecionar aqui o modo de Soft Selection aqui, ó, por exemplo, ó. Ele está sofrendo as alterações igual o objeto ali que eu fiz, ó. Esse é bom se vocês tiverem aqui, por exemplo, vários objetos. Eu quero, por exemplo, aqui, vamos supor, vou dar um outro exemplo aqui, vamos supor que eu criei aqui, ó, um cubo, deixa eu selecionar ele ali. Vou botar vai ser 2 aqui, fazer uma, 2, 3 cópias. Vamos supor que isso aqui está num grupo, e eu quero então que esse grupo tenha essas modificações também. Eu posso selecionar aqui Stencil e posso vir aqui, ó, vou deixar aqui em 0, vou duplicar, vou selecionar para cá. E aqui, ó, se eu selecionar esse aqui, ó, ele vai também sofrer aqui a deformação mesmo estando em grupo, ó. Você pode ver, a gente pode estar aí alterando de forma mais manual, aí, se vocês forem fazer aí alguma coisa que seja, que tenha ou que precise desse sistema aqui, eles podem estar então fazendo clones aqui de grupos e alterando aqui automaticamente todos eles aqui de forma bem mais rápida aqui, ó. Vocês podem pegar aqui, por exemplo, todos aqui, ó. Eu posso pegar aqui tudo, ó, e alterar aqui e deixar o formato que eu quero. Tem aqui também mais uma opção que eu quero mostrar, que é a última opção até aqui, que eu acho bastante interessante, que é essa aqui, ó. Aqui ele vai deixar os nomes coordenados ou não, por exemplo aqui. Vou pegar essa seleção aqui, como se fosse esse grupo. Como vocês podem ver, esse aqui eu passei o Stencil Leaf Node, ele é parecido com esse aqui, ó, com esse Stencil aqui também, só que ele consegue trabalhar em grupos assim. Vou dar um Apply.
Perceba aqui agora ó, as ordens que ele criou. Ele continua aqui, por exemplo, ele criou o grupo 2, mas aqui ele botou, aqui a gente parou no 4, ele continuou 5, 6, 7, 8. Agora, se eu só clicar nele aqui e tiver desmarcado essa opção, fizer uma cópia, perceba que ele vai fazer exatamente a mesma cópia com os mesmos nomes. Essa então é a diferença que a gente tem nessa parte aqui então de ASICS Unit Name to Shield Nodes, tá? Bom, uma outra dica que eu tenho bem interessante para vocês é o seguinte. Vamos supor que a gente queira parentear aqui também. Por exemplo, aqui, ó, eu vou criar aqui um joint. Vamos supor que eu queira. Eu vou fazer aqui baseado nessa opção aqui de espécie. E o primeiro então eu vou clicar aqui, vou criar aqui então onde eu acabei de colocar aqui nessa ponta. Mas como eu sei que aqui tem 1 por 1, então aqui eu vou colocar em X, que como vocês podem ver aqui é Y e aqui é X. Vou colocar 1 aqui e vou, melhor, aqui é X, vou botar aqui e vou dar um apply. Percebe que ele vai aqui, ó, criar aqui a sequência para mim. É só apertar G, ó, ele vai continuar fazendo sequência até lá no fim. Vou continuar aqui. Beleza. Mas como vocês podem ver aqui, ó, ele não está parenteado aqui, todos os joints estão separados. Ó. O modo que a gente tem aqui, ó, por exemplo, se eu quero do joint 1, 2, 3, 4, 5 fazer sequência, eu seleciono o último. Com Shift, seleciono o número 2. Aperto Parent, perceba que aqui ó, ele já fez uma junção, eu vou apertando P, ó. P, até fechar aqui a cadeia. Mas aqui ó, ele ficou do 25 então ao 1. Se vocês clicarem aqui ó, com Shift, ó, ele vai abrir toda a cadeia. Vamos dar um Ctrl Z, vou voltar de novo, você quer voltar de novo. Eu quero então que venha do 1 ao 25. Agora sim, vamos dar um P, ó. Perceba que ele vai. Ops, acho que deu alguma coisa errada aqui, peraí. Assim, aqui, ó. O problema foi o seguinte: como eu estou usando a caneta, ele dá algum problema ali que ele não entende a seleção direito que eu estou fazendo aqui, ó. Mas se eu usar o mouse, eu pegar o 25 com Shift o primeiro, e apertando P, percebe que ele vai fazendo aqui, ó, a sequência exatamente como eu fiz a seleção. Do 1 ao 25. Shift, se eu clico ali ó, no mais, ele vai abrir a cadeia. E se eu fizer o contrário, também vai funcionar. Vou pegar do 1 ao 25. Percebe o que vai acontecer, ó. Ele vai ficar só ao contrário aqui, como vocês estão vendo. Agora se eu selecionar aqui, ó, vim aqui puxar toda a cadeia, selecionar aqui tudo com Shift, ó. Você vê aqui, ó. Vai funcionar de forma exatamente como eu fiz ali então a minha seleção. Isso é útil, bastante útil aí, tanto para bônus como para geometrias e tudo mais, porque a gente consegue então estar fazendo aí esses clones e duplicando aí de várias formas, tendo aí vários atributos ligados ou não, inputs. E muitas outras opções a gente pode estar conseguindo aqui só pelo fato então de que essas alternativas que a gente tem aqui no Duplicate Specimen do Maya, ela traz aqui uma gama de possibilidades que a gente pode estar tendo aí nos nossos projetos. Eu uso muito essa opção, que é uma opção bem útil aí, dependendo do que a gente for trabalhar. Ela ajuda muito, principalmente na parte assim, inorgânica, como carros, robôs, onde coisas que é mais preciso, algumas como parafusos, rebites e tudo mais, são coisas mais precisas. Aqui é uma forma bem fácil da gente estar construindo isso, até peças também. Uma parte da robótica também é bem interessante que a gente está utilizando então o Duplicate do Maya.
Basicamente era isso que eu queria deixar para vocês. Eu acho que aqui ficou mais claro do que a gente pode estar fazendo. As possibilidades aí vocês podem estar aí experimentando outras. Vocês podem experimentar aqui outras alternativas também que vocês podem estar explorando aqui dentro. E eu espero que tenha ficado bem claro isso, que vocês tenham entendido e que eu tenha ajudado então com algumas dicas a mais que eu trouxe aqui. Um grande abraço então e até o próximo vídeo.